Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Diego Pérez, diretor executivo da Associação Brasileira de Fintechs. Nosso tema, Pix, é um novo sistema e meio de pagamento. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Dr. Cury. Como vai? Bem, obrigado por estar com a gente. O que é o Pix? Tá. O Pix é um novo sistema de pagamentos, que foi apresentado pelo Banco Central dentro de uma agenda de inovação. Tá? O Banco Central ele busca promover a competição no sistema financeiro nacional para que as fintechs, que são as empresas que atuam no mercado financeiro com o uso de tecnologia, possam também buscar apresentar o seu produto, para os seus serviços, para a população como um todo. O que muda? O que muda na essência, na vida das pessoas que estão participando com a gente? O que muda é que agora as pessoas elas vão ter uma nova oportunidade, um novo mecanismo de pagamento, sem precisar estar conectado, por exemplo, a uma maquininha. Você pode transacionar pagamentos simplesmente com o seu celular, transmitindo valores entre pessoas ou entre pessoas e estabelecimentos. E tudo isso feito na hora. Na verdade, existe um conflito aberto entre o sistema atual, cartão de crédito, TEDs e assim por diante, com o Pix. Ou é uma avaliação errada isso? Eu diria que é uma nova modalidade. Tá? Vai ser um novo formato que vai coexistir também com o cartão, também com as formas tradicionais de transferência de dinheiro. Porém, por ele ser instantâneo, o recebedor recebe na hora, provavelmente ele tende a migrar para esse sistema porque ele vai buscar o mecanismo que disponibiliza o recurso para ele o mais rápido possível. Então, quando você utiliza meios tradicionais, por exemplo, um DOC, ele demora 24 horas. Bandeiras de cartão de crédito, por exemplo, podem levar de 2 a 30 dias. No Pix serão alguns segundos, independente do horário, independente se for um dia útil ou não. Então, a gente imagina que vai permitir com que esses pequenos estabelecimentos tenham uma forma de trabalhar melhor o recurso que eles têm para receber nas transações. Qual o custo disso? O custo é baixíssimo. Tá? O que foi anunciado pelo Banco Central é que é menos de 1 centavo por transação. Tá? É 1 centavo a cada 10 transações. Então, assim, a partir do momento em que você reduz o custo operacional disso, você acaba fomentando a competição, trazendo novos players, novos jogadores para esse jogo. É 1 centavo contra quanto que ele está pagando hoje? Se você pegar uma TED, é comum alguém pagar R$10 por uma TED, R$9 por uma TED. Então, de R$9 para 1 centavo para cada 10 transações, tem bastante espaço aí para esses novos competidores terem uma margem de lucratividade. A pergunta é se 1 centavo é o custo do agente financeiro, ou do meio de pagamento, ou enfim, ou é o preço que será cobrado do usuário? Esse é o custo que será transferido para todas as transações. Tá? Então, o Banco Central estabeleceu esse custo, porque é o Banco Central que vai operar o Pix. Mas o Pix é um sistema aberto, onde qualquer entidade que cumpra os requisitos vai poder se conectar. Então, a partir do momento em que uma operação custa menos de 1 centavo, é possível que você não cobre nada do usuário final. Existem situações, hipóteses, em que esse custo tende a ser zero. E isso fomenta muito a competição. Quais são as hipóteses que o custo tende a ser zero? Num ambiente onde existem várias entidades exercendo a mesma atividade, o usuário final ele vai escolher aquela que não só oferece o melhor serviço, mas também com o melhor custo. Se o custo, mesmo acumulado em 10 transações, é muito baixo, pode ser como uma estratégia de aquisição de novos usuários, essas entidades acabem até pagando para manter o seu usuário dentro do serviço e monetizando, ou seja, ganhando dinheiro de outras formas, com serviços adicionais, com outras modalidades de engajamento do usuário, por exemplo. Hoje, a maior parte da receita do sistema financeiro tradicional, se é que a gente pode chamar assim, advém de taxas e não de emprestar dinheiro. O Pix muda esse cenário? Com certeza. Ele vai provocar para que os players não fiquem acomodados com essa fonte de receita baseada em taxas.
e sim em outros formatos alternativos. O brasileiro ele é conhecido por ser um povo criativo, e isso também se reflete nos empreendedores. Então imaginamos que os empreendedores vão criar novos serviços, criar novas plataformas, onde eles podem extrair um resultado financeiro de outra atividade e entregar o pagamento de uma maneira gratuita. O Pix, que nós estamos falando, é um meio de pagamento. Só que o sistema financeiro atual vai muito além de um meio de pagamento. Ele tem depósitos, ele tem aplicações, ele tem empréstimos, enfim, várias outras atividades. Como que essa nova tecnologia, que é o Pix, irá afetar isso? Vai, não vai? Com a sua avaliação, por favor. Tá. É importante ressaltar que o Pix está direcionado para o ramo de pagamentos. Tá? Então, não se espera, no curto prazo ou no médio prazo, a transações de operações de crédito, por exemplo, de empréstimos, por meio do Pix. Tá? Existe uma outra iniciativa do Banco Central em desenvolvimento, tá? Que também está correndo em paralelo com o Pix, que é o Open Banking, que é o sistema bancário aberto. Nesse sistema, sim, serão realizadas operações como depósitos, empréstimos, transferências também, mas de uma forma um pouco mais voltada para produtos não relacionados a pagamentos. O Pix entra ou começa a funcionar quando? O Pix ele começa a funcionar no dia 16 de novembro, tá? Mas a partir do dia 5 de outubro, ele vai liberar um cadastro para que você possa se registrar no sistema e mostrar quais são as suas chaves de identidade para a partir do dia 16 de novembro você começar a transacionar. Isto via os agentes financeiros, ou bancos, ou fintechs existentes. Exatamente. E o que ele está criando? Ele está criando uma figura do que novo no meio desse caminho, o Banco Central. Tá. O Pix ele vai funcionar como se fosse uma praça digital, onde esses agentes vão se encontrar e vão oferecer serviços para a população como um todo, por meio de plataformas eletrônicas. Ele é um ambiente de conexão. Então, tanto grandes bancos e instituições financeiras tradicionais, quanto fintechs ou novos agentes que vão surgir, estarão no Pix para oferecer os seus serviços, sempre focado em pagamentos. O sistema que você está chamando de Open Banking, né? Que traduz o que é e como é que isso vai funcionar, ou ainda é estudo? Tá. Não, isso vai funcionar e vai ser, estará operacional no momento contemporâneo ao Pix, tá? A partir de novembro também. Deste ano. O Open Banking, traduzindo para o português, né, é o banco aberto, né, ou o sistema bancário aberto. Hoje, as instituições financeiras seguramente detêm muitas informações sobre seus usuários, mas a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que esses dados pertencem ao usuário e não ao banco. Então, o usuário ele pode usar esses dados ao seu favor, eventualmente para contratar um serviço financeiro melhor, tá? Mais adequado ou mais eficiente para a sua necessidade. Então, a partir do momento em que uma instituição financeira A possui dados de um usuário, ela não pode se fechar para aquilo, se o usuário quiser transferir esses dados para uma instituição B. Então, ele consegue usar os seus dados para pesquisar um serviço melhor, porque as instituições financeiras precisam conhecer as pessoas para saber se ela é um bom pagador ou não, para saber se aquela pessoa tem capacidade financeira ou não. E nada melhor do que os dados para traduzir essa situação. Na verdade, o que o Banco Central está buscando é criar competição no mercado brasileiro, é isso? Exato, por meio da tecnologia, por meio da inovação. Esses movimentos do Banco Central, eles tendem a promover esse tipo de competição. E quanto mais as fintechs ou outros agentes se conectarem a isso, mais serviços estarão disponíveis para o mercado. E como é que isso reverte ao consumidor, às empresas, ao cidadão? Com certeza isso vai reverter em custos, né, mais baixos. Por que isso? Quando você tem um mercado competitivo, né, os melhores se destacam e os usuários buscam também serviços que sejam um pouco mais alcançáveis para a sua capacidade financeira. Ou seja, se você tem uma promoção, uma diversidade de produtos financeiros, você tem a opção de escolher aquele que melhor se adequa para a sua necessidade.
seja para uma necessidade pontual, como uma emergência, ou seja uma necessidade de dia a dia, como um custo mais barato. Para você ser uma fintech, você precisa ter um acordo com o banco oficial, ou seja, um dos poucos existentes, que será o depositário do dinheiro que está na fintech. Estou correto? Sim, sim. E como é que vai existir essa concorrência se existe a dependência de um banco depositário, que será os tradicionais, com a nova tecnologia acoplada? É importante... Que a pergunta que vale 100 milhões de dólares. Exato, exato. É importante ressaltar que o sistema financeiro, né, o mercado financeiro como um todo, ele é regulado, né, e existem regras que precisam ser cumpridas. Porque mexer com o dinheiro das pessoas comum é algo sensível. Né? Trabalhar com o dinheiro das pessoas é algo que pode prejudicar se algo der errado. Então, regras precisam ser observadas. Porém, os regulamentos que criam, né, essas restrições, eles precisam se adequar com o passar do tempo. Né? O Banco Central já assimilou que alguns serviços não precisam de uma autorização específica para que você possa operar ou não um serviço financeiro. Seja porque você está em parceria com alguém que já possui essa autorização, no caso que você falou, estou em parceria, eu sou uma fintech, estou em parceria com uma entidade financeira para receber esses depósitos, ou porque o volume que eu transaciono é baixo e não traz tanto risco. Então ele fala assim, enquanto você é pequeno, você pode transacionar sem uma autorização específica. Porém, a partir do momento que você atingir determinado volume, você precisa vir aqui no Banco Central e pedir esse registro. Qual seria a tua frase final para encerrarmos o programa, que chegamos ao final do nosso tempo? Tá. Esses movimentos, eles são muito importantes, tá, para trazer uma eficiência para o mercado financeiro e para trazer diversidade também para as entidades que vão operar daqui para frente. Com a promoção da tecnologia, né, o uso da tecnologia e a competição, você tende a criar produtos melhores, produtos mais adequados, produtos mais eficientes, né, que se adaptaram às novas realidades, né, principalmente nesse mundo de inovação constante e digitalização. Então, no final do dia, a gente entende que o principal beneficiário de tudo isso será o usuário final, será o consumidor, será a pessoa física ou pequeno estabelecimento que acessa serviços financeiros no seu dia a dia e precisa disso para viver e continuar prosperando. Diego Pérez, nós agradecemos muito a sua participação. Acho que as fintechs têm um desafio gigantesco aí pela frente. Desejamos sucesso, que haja redução de custo para a sociedade como um todo e todos possam usar a tecnologia para o bem e que só tenha ganhadores e não perdedores. Tanto o sistema financeiro, como fintechs, como as plataformas e a sociedade civil como um todo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!